Fala concurseiro, fala concurseira. Aqui que eu vos falo é o professor Alessandro, professor de língua portuguesa, literatura e redação para concurso público. Olha só, vídeo que eu preparei aqui para você. Eu estarei comentando uma prova de nível médio da banca Instituto Bezerra Nelson, uma prova de português, tá bom? Conhecida também como banca INVE, tá? Instituto Vicente Nelson. Então, se você vai fazer uma prova de concurso e tem lá de língua portuguesa dessa banca, prova de português dessa banca, é muito importante você assistir a esse vídeo, tá? Especialmente se for para o nível médio e, é claro, também para o nível superior, porque tem questões que podem lhe ajudar, tá? Nível fundamental também. Então, olha só digo que posteriormente estarei divulgando também, comentando provas para o nível superior e nível fundamental dessa banca, haja vista que ela aparece frequentemente no nosso estado do Pará e bem como em concursos a nível de Brasil. Ok, gente? Então, deixa eu só diminuir aqui um pouquinho e nós já vamos aqui para esse comentário. Então, é muito importante, normalmente, se você estiver aí próximo de um concurso, né, fazer uma prova. Então, isso aqui é importante para você saber mais ou menos qual é o modus operandi da banca. Então, esse é o nosso tema desse vídeo hoje. Gente, olha só. Aqui, essa aula, esse material aqui, tá, você encontra no meu canal no Telegram. Inclusive, tem provas anteriores dessa banca. Eu deixo lá disponibilizadas essas provas, até pela dificuldade que nós temos de encontrar provas recentes dela. Mas você vai lá no meu canal no Telegram, que você vai encontrar, tá? É Telegram, você me procura, professor Alessandro, você vai encontrar esse meu logo aqui, esse meu rosto, tá? Essa minha logo, na verdade. Ok? E assim, tá? Você que porventura quiser ser um parceiro do meu canal, tá aqui o meu Pix, chave Pix, tá? Se você puder e se você quiser, por exemplo, mandar alguma contribuição, R$2, R$5, algo bem para você que de repente possa não fazer a diferença. Então, você estará me ajudando aqui para a manutenção desse meu canal. Então, em breve, quem sabe que eu estaria ajudando você, né? Quem sabe com mais inscritos, ok, gente? Então, isso aqui é para quem pode e para quem quiser. Então, se você não pode nem quiser, não vou te forçar não. Aula completa aqui no meu canal no YouTube, tá ok? E se você quiser também, eu peço que você me ajude para se inscrever aqui no meu canal no YouTube, me seguir lá no meu perfil no Instagram, tá? Que também eu coloco resultados, tem dicas de português, estou trabalhando justamente para colocar mais conteúdo para vocês lá, certo, gente? Tem aula no meu canal no YouTube que serve para qualquer concurso, serve para essa banca, em que eu explico sobre a questão do sintaxe do período simples. A 2 já está saindo, tá? A aula 1 já saiu, está aqui no meu canal no YouTube, procura aí. E também tem muitas provas que eu comento de língua portuguesa, com muita coisa boa para lhe ajudar, ok? Então vamos para o nosso vídeo aqui, certo? Então essa prova aqui, ó, esse é o design gráfico da banca. Então foi aplicada aí para o concurso público da Prefeitura Municipal de Valença, do Piauí. Tá aqui o carimbo da banca, Instituto Vicente Nelson, mais interessante que nível médio, tá? A gente vai encontrar lá Instituto Bezerra Nelson, ok, gente? Então, perfil da banca, qual é? Você que vai fazer a primeira vez a prova dessa banca, ela é uma banca que não é gramatiqueira, pelo menos na teoria e em tese, né? Claro que a gente não pode deixar de considerar que algumas vezes a banca ela acaba fugindo um pouco do perfil dela, acontece com qualquer banca isso, e às vezes de repente fica aí uma prova gramatiqueira. Mas assim, o perfil dessa banca tá? Seja para nível médio, seja para nível superior. Eu já vi provas dessa banca, tá? Em que gramática teve uma ou duas questões, ok? Então é uma banca que valoriza muito a interpretação, leitura e interpretação de texto. Cai questões de gramática? Cai, como nós vamos ver nessa aqui. É importante a gente estudar, claro, ok? Mas a questão do texto, da leitura do texto, gente, é muito importante. A leitura de gênero textual. E olha só que interessante, tem prova dessa banca aqui de nível médio, que eu já vi aplicada em alguns municípios, né, do nosso estado do Pará, que ficou, na minha leitura, ficou mais complexa do que a prova do nível superior. Às vezes isso acontece. Eu espero que não aconteça aí com um concurso que você esteja, quem sabe, aí próximo de aplicar. Então, o que eu indico, gente, aqui, porque eu trabalho, eu gosto de comentar essas provas, porque eu indico para você que está estudando para concurso, fazer esse tipo de coisa que eu faço aqui, tá? Aqui você conhece o perfil da banca,
É o melhor simulado que eu digo, que eu apresento, né, que eu indico. Então aqui você vai saber o perfil da banca e assim vai saber mais ou menos aquilo que ela costuma cobrar. Falo isso com experiência prova, aprovado em 2 concursos públicos que eu fiz, né, para a minha área de educação. Então, desde a época do vestibular eu fiz esse tipo de coisa, deu certo e vai continuar dando certo. Que é assim, tá? Leitura do edital e conhecer o perfil da banca. Aqui nós temos 15 questões. Eu vou só rolar aqui esse texto. Eu não vou ler para você aqui, para o vídeo não ficar muito grande. Mas eu vou rolar aqui, aí você dá uma pausa, tá ok? E você vai ler esse texto, porque assim, ó, qual é o segredo para a questão de banca que trabalha com interpretação de texto? É você pegar as provas anteriores e lendo os textos, vendo quais são as preferências dela. Por exemplo, ela gosta de nível superior, normalmente artigo de opinião, não quer dizer que não caia para o nível médio, ok? Crônicas aparecem bastante, então são textos, esse aqui eu até achei que ela foi um pouquinho camarada, mas olha só, uma prova que tem outras matérias, né, que tem outras áreas, e nesse caso aqui nós temos um texto com 9 parágrafos, nesse caso aí, tá? Não existe prova fácil para essa banca aqui não. Então, o que eu acho interessante do grafismo dela é a identificação aqui, ó, 2 parágrafos. Então, isso facilita isso na leitura. Eu só acho muito bacana isso da banca, porque de certa forma isso te ajuda. Que, por exemplo, o que você deve perceber nos textos, nos gêneros textuais, especialmente esse aqui que nós estamos diante, perdão, de uma crônica, é que cada parágrafo, por exemplo, tem o que a gente chama de ideia principal. E aí, nessa ideia principal, por exemplo, vai estar muita informação que é detalhada ao longo do parágrafo, mas o resumo da ideia do parágrafo está justamente no tópico frasal, na maioria dos parágrafos no tópico frasal, que é o início do parágrafo. Tá? Então vamos lá, aqui nós temos o título, Os Vira-Latas de Tiradentes. Falei para você, peço que você pause e dê uma lida. Tá? Nesse texto é importante que você dê uma lida. Eu já li uma vez, claro. O que eu sempre faço, o que eu sempre recomendo, gente, quando você vai baixar uma prova como essa, tem um gabarito. Mas o que eu faço, o que eu oriento você a fazer? Nunca pegar o gabarito e logo tentando responder. Não. Pegue a prova, imprima, se você puder, e vá fazendo. Faça do seu jeito, simule como se você estivesse na prova. E depois você vai comparar com o gabarito. Por que eu indico isso? Porque se você for baixar o gabarito e for pegando ali, lendo as questões, isso vai te induzir ao que a banca considera como correta ou incorreta. Haja vista que é comum, é muito frequente, tá? Eu percebo muito isso. Tem gabaritos aí que costumam vir com respostas equivocadas, às vezes a banca não anula, às vezes a banca anula, enfim. Então, para você não cair nesse erro ou nesse vício de acreditar no que a banca quer, é muito importante você ler o conteúdo, estudar e, é claro, somente depois você verificar lá no gabarito de acordo com o gabarito da banca, que não quer dizer que é o absoluto, como eu falei, tem situações que a banca erra, é normal isso aí, e aí você compara e vê o número de acertos e número de erros. Então, nós temos aqui 9 parágrafos, certo? Então, vamos para a questão aqui, ó. Você leu, você percebeu o seguinte. Então, a primeira questão, ó, o texto trata mais especificamente sobre. Aqui, nesse tipo de pergunta, a banca quer saber mais ou menos o assunto. Está tratando sobre o quê? Preste atenção. Todo gênero textual na língua portuguesa, ou seja, os textos que nós encontramos no nosso dia a dia, como esse, crônica, eles têm uma intencionalidade discursiva, ou seja, quem o escreve tem um objetivo comunicativo. Pode ser informar, pode ser narrar, pode ser persuadir, convencer, enfim. Então, os gêneros textuais, eles são vistos, eles são analisados, gente, a partir dessas perspectivas, da intencionalidade discursiva, ou seja, o objetivo que o autor ou autora quer, a estrutura dele, como ele é organizado, como ele aparece, tem título ou subtítulo, tem introdução, desenvolvimento e conclusão, ou é uma estrutura narrativa, e o estilo, que é o que a gente chama relacionado à linguagem. Então, nesse tipo de questão aqui, ó, a banca quer o quê? Você leia o texto e identifique, nesse caso, qual é o conteúdo temático, qual é a temática, do que está tratando. Então, você parou, deu uma lida, eu vou voltar agora, eu vou ler, já para fazer a resposta.
Estou fazendo isso porque eu já li uma primeira vez o texto, ok? É importante que você leia, você vai gostar, eu achei interessante essa crônica aqui, e você vai entender. Então, nós estamos diante de quê? Tá? De um texto, nesse caso, que trata mais especificamente sobre, no caso aqui, uma crônica. Tá? Eu vou explicar por que isso aqui é uma crônica. Sobre a vida dos cães de rua. Ok? Nós não temos aqui, o assunto não é uma problemática da adoção de animais, o autor não está tratando disso. Nem como os animais soltos se reproduzem sem controle. Muito menos a natureza amigável entre cães de raça e vira-lata. Isso não tem no texto. A promoção de uma campanha para adoção de animais. Não tem no texto. Questão de interpretação de texto. Preste muita atenção. Tá? Aqui, ó, o enunciado diz o texto, ou seja, de repente na sua cabeça, isso acontece, viu? Na sua cabeça, você pensa assim, é perfeitamente possível os cães de raça viverem com vira-latas. Então, acho que isso não tem no texto. Não tem nada a ver. A pergunta é, de acordo com a informação que está lá, tem isso no texto? Não. Ele aborda a questão dos vira-latas? Aborda. Fala de cão de raça? Fala. Mas não nesse sentido aí. Não tem nada a ver isso no texto. Então, às vezes, a gente extrapola. Por quê? Normalmente, a gente erra a questão de interpretação de texto porque a gente quer aquele nosso pensamento imaginar que é o que para estar ali no texto. E não está. Aí vamos lá. Por que esse texto é um gênero textual crônica? Gente, nota isso aí. Crônica, esse gênero textual que nós encontramos no dia a dia, ele tem uma referência da expressão grega, da palavra grega cronos. Tá? E Cronos, na mitologia grega, era o deus do tempo. Então, a crônica é esse tipo de gênero textual em que o autor, ou autora da crônica, ele parte o quê? Parte de uma observação da realidade, de uma reflexão da realidade, para criar a sua produção textual, o seu gênero textual crônica. Por isso o nome crônica. Veja, não é só a crônica que trabalha, por exemplo, com o conteúdo do dia a dia. Nós temos as notícias, nós temos artigos de opinião, só que a crônica ela pode ser narrativa, tá? E ela tem, o autor vai utilizar de elementos artísticos, tá? Por exemplo, o que não se faz numa notícia. Tá? Então aqui nós temos crônicas de diversos conteúdos, de diversos tons, então tem crônicas humorísticas, tem crônicas críticas, tem crônicas narrativas, filosóficas, reflexivas. Então qual é a principal característica da crônica, professor? É um gênero textual em que o tema, ou a proposta, aquilo que virou assunto, ele sai do dia a dia, tá? Seja de quem escreveu, tá? Ou seja, por observação ou reflexão a partir de uma análise. É como se, por exemplo, você está indo para sua casa, pega um ônibus, de repente vê uma mulher ali no ônibus triste, e a partir dali você começa a escrever e fazer uma reflexão sobre a solidão, sobre a humanidade, ou seja, você acabou de escrever uma crônica. Só que, claro, você coloca requintes, né, de literatura, requintes de expressões artísticas, vai ter a linguagem figurada e por aí vai. Então, olha, tem um título, Os Vira-Latas de Tiradentes. Então, por aqui, você já dá para saber mais ou menos do que ela vai tratar. Então, Os Vira-Latas, a gente sabe que é um tipo de cachorro, né? Então, nesse caso aqui, de Tiradentes. E Tiradentes supõe-se que é um lugar aqui, certo? Deixa eu jogar um pouquinho mais para cá. Pronto. Anos atrás não havia problema em curtir cachorro. Olha isso aqui, gente, preste atenção. Aqui eu posso tirar muitas informações. Aqui eu tenho o que que nós chamamos de ideia central. Isso ajuda muito a você ganhar tempo, tá? E você não errar questões de interpretação de texto. Aqui já eu consigo tirar informações explícitas, que estão aí, ó, ao pé da letra, postas, né, que a gente chama pressupostas e implícitas. Aí eu aplico o meu conhecimento prévio, o meu conhecimento de mundo. O que é que o autor aqui, deixa eu ver aqui, só confirmar, tá? Deixa eu ver aqui. Ok, o autora dessa crônica, o que ele está fazendo? Ó? Anos atrás não havia problema em não curtir cachorro. O que é que ele está dizendo agora? Que está pressuposto a partir do não. Então, se antes não tinha problema nenhum em não curtir cachorro, quer dizer que agora tem problema algum em não curtir cachorro. Ó, viram?
Eu peguei a informação que está aí, ao pé da letra, e eu peguei a informação que está pressuposta. E são essas informações que as bancas costumam cobrar nas questões de interpretação de texto. Aquilo que está implícito, subtendido, pressuposto. O que está posto, tá? Eu vou ler aqui, anos atrás não tinha problema e não curti. Ninguém criticava. Já hoje, o que é que o autor está dizendo? Veja, ele não diz de maneira explícita. Fica pressuposta a partir do não aqui, ó. Era como não comer jiló ou não jogar gamão. Gosto pessoal. Aí olha a oposição. Antes, hoje. Contradição, né? Hoje sou visto, ó, ele se envolve nesse caso aqui. Primeira pessoa. Sou visto quase como um pária, por não achar graça em interagir com quadrúpedes. Nesse caso é uma expressão sinônimo, né, para cachorro. Em ter as costas das mãos babadas ou a blusa tatuada por patas de cães desconhecidos. Creem que seja falta de empatia e provavelmente acham que na etimologia de empatia esteja a palavra pata. Então, olha só, você vai observar que aqui nessa introdução, ou nesse início dessa crônica, tem questões aí que a banca mencionou. Por quê, professor? Porque aqui, gente, na introdução ou no início, de certa maneira, nós temos as informações que são mencionadas, que vão ser trabalhadas ao longo do texto. Então, nesse caso aqui, ó, aí você continua lendo. Ó. Veja, partiu-se de uma análise, de uma reflexão do dia a dia, partiu-se do que? Essa relação do homem com o animal cachorro. E aí, pela experiência que você tem, você entenderia realmente, hoje em dia, tem até lei para proteger cachorro. Hoje em dia, tem famílias que preferem não ter filhos e preferem ter cachorros. E nesse caso, o autor aqui, ele tem um posicionamento, ele faz uma crônica para fazer esse tipo de reflexão. Nesse caso aqui, ó, tá? Então, ele é visto como pária por não achar graça em interagir com quadrúpedes. Aí continua, né? Numa das últimas eleições havia um candidato a deputado que propunha destinar verbas do SUS para cachorros. Todos sabemos que as verbas públicas são finitas. Olha, está dizendo, ó, as verbas não dão conta nem para o ser humano. Já tá dizendo que é contra aqui, ó. Falta dinheiro para tudo, inclusive para a saúde. Dar dinheiro do SUS para tratar sarna de um bacete significa, portanto, tirar dinheiro de gente. Está aqui, ó. Ele está dizendo que não concorda com isso. Vejam, é uma crônica que ela parte de uma situação da realidade. Só que, claro, a gente tem requinte, como eu falei, de literaturas, expressões, que a gente tem aqui expressões figuradas, tá? O trato especial com a linguagem que o diferencia, por exemplo, de um artigo de opinião ou de uma notícia editorial, certo? Ó, o que estava por trás da proposta, nem tão por trás, na verdade, era que entre uma pessoa e um cachorro, devemos optar pelo cachorro. E ele continua o texto. Ó, no meu bairro, ainda não li nenhuma obra de sociologia que explique o fenômeno. No meu bairro, onde 20 anos atrás havia 2 videolocadoras, ó, não tem. Agora tem pet shop. Tá? Ele, de certa forma, não concorda com isso. E aí, olha só. Ele odeia cachorro? Não, em todos. Porque bem aqui, olha, ele está falando mal de cachorro, aliás, ele está falando mal desse tratamento que é dado para o cachorro, certo? E aqui, de repente, vai falar de vira-latas, que está lá no título. Título é um elemento importante para o texto, porque ele indica uma pista, mais ou menos aquilo que você pode encontrar no texto. Claro que, às vezes, o título, por recurso irônico do autor, autora, às vezes não tem relação nenhuma com o conteúdo. Então, mas por aqui a gente vê o trato que ele dá para os vira-latas. Vira-latas, porém, são outra história. Estou 2 dias em Tiradentes para participar da FLIT, uma feira literária. De longe admiro, de longe admiro. De longe, mas ele admira. Tropicando pelo calçamento de pedras, entre os sobrados centenários, velhos ídolos da pena. Nestas últimas 48 horas, porém, tem idolatrado mesmo é a turma dos cachorros. Mas é qualquer um? Não. Ele deixou bem aqui no tópico frasal, na informação principal. Um bando de vira-latas está para os bichos
Ninguém se incomoda com eles. Ainda não li nenhuma obra de sociologia. Ontem de madrugada e tal, etc. Enfim. Então, nesse caso aqui, ó, o autor trata mais especificamente. Veja só, tem esse advérbio. Por que, professor, tem esse advérbio? Porque quem elabora um item, uma questão como essa, ele está dizendo, ó, nós podemos encontrar menções, por exemplo, questão da problematização da adoção de animais. Só que a ideia principal aí, qual é? É que o texto ele é uma crônica sobre a vida dos cães de quê? De rua, tá? Então, nesse caso aqui, ó, nós temos como gabarito a resposta correta, alternativa A. Quais são os elementos do texto que deixariam você tranquilo? Tá aqui, ó, no texto, ó. Vira-latas. Mais outra referência no texto? Vira-latas. Porque tem uns aqui, ó, que vão ter até a verba do SUS. Pelo menos de acordo com o que está lá. Tem uns aqui, ó, que vão ter esse tipo de coisa. Veja atenção. Preste atenção que porque o texto é um todo de sentido, ó. Que está lá no título, vira-lata, ó, que está sendo detalhado. Aí olha a pergunta que é feita lá. Tá? Então, um bando de vira-latas está aqui, ó. Onde é que eles estavam? Está aqui, ó. Tô nem aí para bicho de estimação. Qual é o que ele se preocupa? Qual é o foco da crônica? Especificamente, qual é o alvo? Qual é que ele dá ênfase? Sou fã dos cachorros de Tiradentes. Por que de Tiradentes? Aí está aí a referência. Tá? Estou há 2 dias em Tiradentes para participar da FLIT. E o que foi que ele encontrou? Está aí, ó. Percebeu? Então, aqui é leitura do texto, leitura do enunciado. Então, nós não temos especificamente a problematização da adoção de animais, não é falado isso. Nem o AC, nem a D, nem a E. Tá? Questão 2, tá? Nesse caso aqui, ó. Sobre a proposta de que nas últimas eleições havia um candidato a deputado que propunha destinar verbas do SUS para cachorros, o autor mostra o arrependimento de não votar nesse projeto. Tenta responder aí, viu? Você confere depois quantas você acerta. Eu vou deixar, ó, isso aqui tá grifado, viu, gente? Eu não vou apagar, não. Eu vou gerar um PDF, tá? Desse material, eu vou jogar lá no meu canal no Telegram, que já vai o gabarito aí, ok? Então, olha só, o que acontece? Onde é que está essa informação? Aqui, ó. Cadê o deputado? Aqui, ó. Segundo parágrafo, ó. Está aqui, ó. Essa informação, aí você vai ter que voltar no texto, ó. Viu? Por isso que eu achei interessante esse grafismo da banca nessa prova. Isso facilita. Nem toda banca faz isso, ó. Então, sobre essa proposta, qual é a posição do autor? No caso, o autor do texto. O autor mostra o arrependimento de não votar nesse projeto. Tem isso aqui, nessa parte do texto. Aí você vai dizer, não, professor, tem não. Tá aí, ó. Em nenhum momento ele trata disso. Aí, o absurdo da situação proposta, vamos deixar aqui. Que as políticas públicas também são para os cães. Tem isso lá no texto? É isso que ele diz? Não. Tá aqui, ó. Se for ler aí o texto novamente, a gente vai ver que não tem isso. Não tem essa informação. Outra, que o SUS é realmente democrático? Não tem nada a ver isso. É uma informação. Aí lembra daquilo que eu falei, cuidado com o erro de extrapolação. Aí você pensa, realmente o SUS é democrático. Não, mas está isso no texto? Esse é o posicionamento do autor, por isso que é importante que você destaque, viu, gente? Ó, não é o meu posicionamento. É o posicionamento do autor. Aí eu vou lá no texto que ele deixa bem explícito isso. Tá? Então não tem essa informação, não é isso. E a última, a aceitação da hipótese é sinônimo de sabedoria? Também não. Então, o gabarito qual é? Alternativa B, novamente. Tá aqui, ó. Como é que fica entendível isso aí, que é um absurdo uma proposta como essa? Tá aqui. Quando ele diz, ó, tem dinheiro para cuidar de gente? Tá aqui, ó. Todos sabemos que as verbas públicas são finitas, ou seja, elas acabam. Aí ele continua, falta dinheiro para tudo, inclusive para a saúde. Dar dinheiro do SUS para tratar sarna, veja que é a ironia, ó. Tratar coisa ínfima de cachorro, de um bacete, significa, portanto, tirar dinheiro de gente. Então,
nessa perspectiva, nós podemos muito bem entender que isso aí é uma proposta absurda. Imagina, um projeto de lei como esse. Já não dá para cuidar das pessoas, ah, gente, isso aqui baseado em situação real, viu? Já não dá para cuidar do ser humano, imagina cuidar de cachorro, ok? Tá dando para entender aí como é que você tem que se comportar diante de uma banca como essa? Eu espero que você esteja gostando. Eu te peço desde já que você que ainda não se inscreveu, você se inscreva, deixe aí o seu like, seu comentário, sua sugestão, tá? Divulgue o link do meu canal, compartilhe, tá, gente? Se quiser me patrocinar, ser parceiro, manda aí aquele Pix, tá ok, gente? Valor insignificante, eu vou divulgar aqui o seu nome aqui, o parceiro. Obrigado. Então, vamos lá. É a terceira questão. De acordo com o texto, o autor é considerado um pária. Por quê? Ó? Também é uma informação que está lá no texto. Aí você lê o texto, onde é que a gente encontra essa informação? Aqui, ó, pária. Primeiro parágrafo do texto. Hoje, aí lembra, o que foi que ele fez no texto? Ele começou falando aqui, antigamente, ó, se a gente não curtisse cachorro, não tinha problema nenhum. Mas depois disso, agora tem. É como se, por exemplo, eu particularmente que não gosto de cachorro, então tem situações que eu chego que eu fico constrangido que as pessoas têm cachorro, como se fosse um membro da família. Então, quando eu li esse texto, eu me senti nele. Então, nesse tipo de coisa, nada contra, perdão, quem tem, mas eu particularmente não concordo muito em ter. Eu tenho uns animais aqui em casa, viu, gente? Mas eles são comestíveis, tá ok? Nada contra quem tem. Então, por isso que nesse tipo de texto eu entendi logo, eu digo, olha, bacana, tá? Como eu falei, não vamos discutir sobre essa situação aqui não, viu? Então tá aqui, ó. Hoje sou visto quase como um pária. Aí ele diz o motivo, tá aqui, ó. Por não achar graça em interagir com quadrúpedes, ou seja, por não ter um cachorro, por não brincar com o cachorro. E ele dá exemplo aqui, ó. Em ter as costas das mãos, né? O cachorro baba na pessoa, babada. Ou a blusa, quando ele fazendo referência quando o cachorro, você chega na casa, o cachorro vai lhe receber, por exemplo. Enfim. Então, ele é um pária justamente por não ter isso. Aí vamos ver lá qual é a questão aí que é compatível. Então, de acordo com o texto, o autor é considerado um pária porque problematiza o hábito de criar cães de ruas, ele transforma isso num problema? Não, né? Tanto que ele dá ênfase mais nos vira-latas. B, não gosta de criar cachorros. C, defende a tese de que criar cães é um hábito capitalista. Está aí no texto? Não, professor, mas eu acho que é. Não é o que você acha. Está no texto? Se não está, meu filho, porque olha, a questão está aqui, ó. Informação explícita do texto que é para você tirar. E o que é tese, professor? Tese é um posicionamento, a opinião dele, o posicionamento dele qual é? Ele não concorda em mandar tirar recurso de gente para cachorro. E assim, ele tem uma preferência por vira-lata, é isso. Ele gosta desse que da rua. De estimação ele não gosta. Professor, mas como assim? Ele já disse lá na introdução, porque ele não gosta dessa interação. Então, o cachorro de vira-lata, ele encontra na rua, e tipo assim, ele viu, passou por ele, pronto, acabou. Não é um cachorro de estimação, porque ele não gosta nesse caso. D. Por quê? Ele é um pária? Porque idolatra a turma dos felinos em detrimento dos cães. Tem isso aí? Ah, professor, mas eu acho que pelo fato dele não gostar de cães, ele deve gostar de gato. Está no texto? Se não está, isso é erro de extrapolação, de interpretação de texto. Ok? E. Mostra-se insensível em relação aos cães de rua. Isso está no texto? Claro que não. Está aqui, ó. Aqui, ó. Tá aqui. Ah, não tem isso no texto, ó. Aí veja, ó. Como bando de lampião, ó. Tô nem para bicho de estimação, ó. Preste muita atenção, viu, gente? Ele é fã do quê, ó? Desse tipo de cachorro. Ok? Então, nesse caso aí, alternativa correta, pensa aí comigo, qual seria? No texto, ele já deixa bem evidente. O quê? Ele é um pária. Aí vamos lá. Onde é que está a palavra pária? Aqui, professor, lá na introdução. Pronto. Porque ele não gosta. E não gosta de quê? Tá aí, ó. Ele não gosta disso. Ele não gosta de cachorro. Tá? Então, nesse caso, a alternativa correta, novamente, ó. Aliás, ele não gosta, perdão, tá, gente?
ele não gosta de criar cachorros. Os vira-latas já estão na rua e tudo, ele tem uma certa simpatia. Mas por isso que ele é considerado um pária pelas pessoas. E tanto ele explica lá na introdução, na apresentação do texto, porque ele não gosta de criar cachorros, uma vez que quem cria cachorro tem um bicho de estimação e ele, condena isso. Ok? Tá dando para entender aí, gente? Estão percebendo a importância? Aí, olha só, questão de interpretação de texto. E agora uma questão aqui que trata de elementos coesivos, tá? Que nós temos na língua portuguesa. Nós temos, por exemplo, as orações coordenadas sindéticas. Nós temos 5. Tem aula aqui no meu canal sobre isso, se você quiser aprender um pouco mais. Tem, gente, procure que tem, detalhe isso. E temos 9 orações subordinadas adverbiais. Então, a banca, o que é que ela faz? Ela mistura, por exemplo, aqui, nesse caso, concessão, proporção, condicionalidade e temporalidade são orações adverbiais. Orações, aliás, é isso mesmo. São orações subordinadas adverbiais que expressam a ideia de concessão. O que é isso, professor, ideia de concessão? É de oposição, tá? Ou uma exceção à regra. É como a adversão aqui. Proporção, ideia de proporcionalidade. À medida que o professor Alessandro explica o assunto, os alunos do canal dele entendem. Tá? E concessão, embora o professor Alessandro explique o assunto, os alunos não entendem. Estão percebendo? Tá? E condicionalidade, os alunos, se os alunos prestarem atenção nas aulas do professor Alessandro, aprenderão o conteúdo, ou seja, expressa a hipótese, condição. E temporalidade, expressa a relação semântica de tempo. Quando os alunos prestarem atenção nas aulas, vão aprender de verdade. Tá? A partir do momento, ao mesmo tempo que o professor explica, ele toma 1 litro de açaí. Tá? Então, são expressões aqui, conectivos, que expressam a relação semântica de tempo. Aí, olha só quem é que aparece aqui. Nesse caso, vejam, a banca ela misturou. Então, nesse caso, nós temos o conectivo famoso, fático, nesse caso aí que você não vai confundir com mais, viu? Com mais com i, de jeito nenhum. E nesse caso, o mais, ele expressa a ideia de oposição. Aí olha só que interessante, tá? Uma questão um pouquinho confusa. Por quê? A relação semântica, aqui, culpamos Zuckerberg por tudo, mas há de se considerar. Aí nós temos uma relação semântica de oposição, de contradição. Tá, gente? Seria essa relação semântica. E aí a banca colocou o quê? Gabarito, alternativa C. Adversão. Aí você, mas professor, nunca vi essa palavra. Porque a banca sorrateira, o que foi que ela fez? O conectivo mais, ele faz parte das orações coordenadas sindéticas adversativas. Aí o que foi que a banca fez? O que é isso? Não colocou oposição, que poderia ser concessão. Tem situações que conectivos concessivos expressam oposição. Tá? Mas isso te induz ao erro se você não prestar atenção. E aí eu vou aprender, eu vou, nesse caso, aplicar o conhecimento lá dos elementos coesivos, das construções coordenadas sindéticas. Nesse caso, adversativas, que nesse caso expressam adversão, que é o mais. Mas, porém, no entanto, todavia, entretanto. Tá? Então, nesse caso, aí a resposta certa da quarta questão, o gabarito alternativa C. Tá ok? Quinta questão, também de interpretação de texto. Bora ver se você consegue responder essa daí. Quinta questão. Mais uma vez, informação explícita do texto, correto? Então, muito cuidado com esse tipo de questão, de acordo com o texto. Tá? Nada de fazer suposições, nada de achismo. Não deixe vamos dizer assim, uma informação pessoal, não deixe tendências te levarem a esse tipo de questão aqui. Tá, gente? Quando a pergunta diz assim, infere-se, conclui-se, aí sim, você lê o texto e aí você vai deduzir uma ideia. Aqui não, é de acordo com o que está no texto.
Muito simples também, ela está, essa informação aqui, ó, ela está, e simples entre aspas, tá, gente? Ela está lá na parte inicial da crônica, não é isso? Ó? De acordo com o texto, a crença das pessoas que explica a razão do autor não gostar de cães, tá aqui, ó, bem aqui, viu? Crença, e tem um verbo, tá aqui o verbo, ó, o verbo crenham. De acordo com o autor, ó, eles ou elas crenham. Aqui nós temos um sujeito indeterminado, não é isso? No caso está subtendido, aí o eles ou elas, terceira pessoa do plural, então nesse caso aí creem. Então, e a gente não identifica, ó, não tem como um elemento anterior concordar com ele. Creem que seja falta de quê? Empatia. E provavelmente acham que na etimologia, ele até brinca aqui de maneira irônica, ó, na etimologia de empatia esteja a palavra pata. Por quê? Pata ele faz tipo uma crítica, né? Então as pessoas não, as pessoas acham que ele não tem empatia, né? Quer se colocar no lugar do outro. Só que aqui ele brinca com um sentido etimológico da palavra, porque empatia tem a palavra pata. Então, segundo o autor, as pessoas acham que ele não tem empatia porque ele não gosta de cães, que cães têm patas. Tá? Então vamos ver aqui a alternativa correta. Então, nesse caso aí, ó, de acordo com o texto, a crença das pessoas que explica a razão do autor não gostar de cães é os cachorros serem sujos. Está no texto. B, a falta de empatia. Aí, presta atenção, ó. É a crença de quem, ó? Das pessoas. Não é dele. Preste muita atenção. O grife, preste muita atenção. Lê o enunciado de questão, viu, gente? Tem que fazer isso, não tem jeito. A crença das pessoas que explica a razão do autor não gostar de cães é mais uma alternativa correta, sem dúvida, a alternativa B aí, ó. O odor da saliva dos cães, não tem no texto isso. A libertinagem dos cachorros de rua, não é isso, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O hábito moderno de valorizar mais os cães do que pessoas. Tem muita gente que ia marcar isso aqui, porque ia pensar assim consigo. Realmente é verdade, olha, é incrível, gente, como as pessoas dão mais valor nos bichos do que nas próprias pessoas. É verdade? Acontece muito isso. Mas não é isso que a questão quer. Ó. Leitura de enunciado de questão. Não vai extrapolar, não vai fazer, interpretar aquilo que não está no texto. Vamos lá. Questão 6. Uma questão, gente, que eu considero um pouquinho difícil. Essas questões assim, de sentido de vocábulos, tá? São questões um pouco complexas. Nesse caso, ó, presta atenção. Professor, eu já ouvi a palavra pária em um contexto, em uma outra situação comunicativa. Aí lembra, nesse caso aqui, ó, é no texto. Qual foi o sentido que foi utilizada a palavra pária? Aí você vai achar onde a palavra pária está aqui, ó, lá no início do texto. Então vamos ver, ó. Por que as pessoas ele é visto como um pária? Porque ele não vê graça nessa parte aí de essa relação entre homem e cachorro, entre homem e cães, tá? Então nesse caso aí, o sentido de quê? Qual é o sentido de pária aí, de acordo com ele? Cidadão indiano pertencente a castas impuras? Tem nada a ver. Pessoa progressista de ideologias falsas? Também não, né, gente? C. Pessoa preconceituosa contra as minorias? Tem isso no texto? Então, professor, também não. Então, não tem nada a ver isso aí. Pessoa com valores e princípios divergentes? Também não. E. Pessoa mantida à margem da sociedade? Olha que interessante. Veja só. Nenhuma informação aqui, ó, dessas que nós temos em cada alternativa, está falando de cão, de cachorro. Mas vamos lá. De que tipo de sociedade ele fica à margem? Ele não participa. Isso. Ele é uma pessoa à margem da sociedade porque ele não faz parte desse grupo social que gosta de quê? Isso, de interagir com cães, de interagir com cachorros. Então, o sentido de pária, no caso aí, no texto, foi usado aí, tá? De acordo com essa conotação. A pessoa, ele é uma pessoa à margem dessa sociedade. Tanto que ele diz, ó, antigamente não tinha nenhum problema não gostar de cachorro. Mas agora tem. Ok? Tá dando para entender isso aí, gente? Tá ficando claro? Tá? É mais ou menos esse tipo de prova que vai cair para você
responder. Lembra, interpretação de texto, a banca gosta. O que é que eu estou fazendo? Eu vou lá no texto, eu li o texto, eu vou lá, venho aqui na questão, leio o enunciado, grifo destaco algumas palavras. Gente, não tenha pena da sua prova. Só tenha cuidado para não ficar muito suja, poluída, que é isso depois vai te prejudicar na hora que você for ficar fazendo volta. E assim, vamos lá, presta atenção. Eu estou comentando uma por uma, para você entender, por assunto. Por isso que o título do vídeo é a prova comentada, né, gente? Mas vamos lá. No dia da prova, você chegou aqui na questão 7. Aí você... Tá muito difícil. Você não vai perder tempo nessa questão. Você não vai parar nela, pelo amor de Deus. Porque tem outras para você responder. Você coloca aqui, ó. Tá? Retornar. Ou grifa aqui, ver de novo. Tá? Eu faço isso nas provas que eu faço, né? Então, eu fiz uma recentemente seletiva do mestrado, então aconteceu isso. É questão aí que na hora eu digo, não, isso aqui é um pouquinho mais complexo, vai dedicar um pouquinho mais de atenção, imagina, panca com pedra, meu irmão, casca grossa. Então, tinha umas questões lá que mesmo para quem é da área e trabalha bastante tempo, se não estudar já era. E aí, o que eu falo para vocês aqui é de experiência própria. Ajuda. Eu não sei a questão 7, tá meio puxado. Vai para outro. Vai para 9. Vai para 10. Vai para 11. Aí depois, volta para ela. E outra coisa também, gente, não faça isso. Por exemplo, aqui, ó, vejam, eu já lhe passei a segurança das questões. A gente já leu, interpretou, é essa. Aí o que acontece? Você depois lá inventa de uma questão que você já sabe que é correta, a mente já está um pouquinho cansada, e você, não, acho que não é essa. Aí você, não é a C, é a D. Aí você vai ver o gabarito, era a C. Isso acontece muito. Então, ó, tá analisando, tá com a cabeça boa, percebeu tudo, é a B, meu filho. Não muda não. A não ser que você, opa, essa aqui eu fiquei na dúvida. Aí tu vai voltar. Nesse caso é importante. Agora, muito cuidado. E principalmente depois que já está no tempo da prova, que se você não achar, dá um pouquinho, pode cansar o teu cérebro. E aí, a energia com que você gastou para interpretar uma questão pode não ter mais e aí vai fazer falta. Tá? Então, sobre o texto, só é verdadeiro. Só é verdadeiro. Vamos lá. O que se afirma em... O autor sofre de canifobia? Responda aí, gente. A 7ª questão. Tá? 7ª questão. Responda aí. Ele tem medo de cachorro? Ele tem fobia, aversão a cachorro? É o que só é verdadeiro. Tá? Nesse caso aí. Aí preste atenção. Vira-lata é um cachorro. Presta muita atenção. No texto nós vimos. Ele não tem aversão a cachorro, no geral. De estimação, ele não dá muita treva. Mas de vira-lata, porque aí você vê, né? Olha o perfil dessa pessoa. Não gosta mesmo de cachorro. Tá? Mas no texto, veja bem, no texto, ó. Ele tem canifobia, ou seja, medo ou aversão a cachorro? Não, isso não é verdadeiro. Porque ele gosta de vira-lata. B. A tese do autor é de que criar cães é papel do Estado. Opa, onde é que está isso no texto? Claro, ele condena aquela proposta lá, né, do político que queria tirar dinheiro, verba do SUS, para criar cães, aliás, para gastar com cães, e ele faz ali uma crítica, né? Imagina, cuidar da sarna de um cachorro. Então, isso aqui não procede. C. O autor gosta de alguns cachorros. Veja bem, só o que é verdadeiro. Falso. Tá? O autor gosta de alguns cachorros. Em hipótese, em tese, essa daqui é a questão que pode ser a correta. Tá? Vamos ver as outras. D. O autor confessa ser um canífobo. Tá, professor? Eu não sei nem o que é isso. Mas em nenhum momento ele confessa de alguma maneira ou não gostar ou gostar de cães no sentido geral. Então essa aqui não pode ser também. E o autor aí também, né? O autor defende a esterilização em massa de cães. Está no texto, professor, mas eu vi um caso de um prefeito no Pará que ele fez isso e mas tem alguma coisa a ver com o texto? Gente, eu estou reiterando isso porque eu sei, eu trabalho com alunos presencial. Eu sei como é que funciona, eu analiso, eu faço diagnósticos.
Então tem muito erro de interpretação de texto que a pessoa leva a experiência daqui, ó, de fora, para a questão. Mas olha só aqui, ó, você vai grifar. Opa, peraí. Aí tem cuidado. Canifobia, tem no texto? Não. É mentira, é falso. Tá? Então isso aqui, ó, é falso. Isso aqui é falso. O que é que a questão quer? Sobre o texto, ó, sobre o texto. Não é a partir do texto, conclui-se, infere-se, não. Sobre o texto. Só é verdadeiro o quê? Se afirma em. Nesse caso está aqui, ó. O autor gosta de alguns cachorros. É verdade esse bilhete? É. Está aqui. Onde é que está? Aí. Quais são os cachorros que ele gosta? 2 vira-latas. Não esquece disso. Tá tudo aí no texto, ok? Ele não gosta dos cachorros de estimação. Só tem gente que lê cachorros e cachorros. Gente, são variações da língua, tá? Tem umas que são aceitáveis, dependendo do contexto, e outras não, tá ok? 8. Caminhando já para o final, viu, gente? Eu vou agilizar um pouquinho, especialmente nas questões de gramática, tá ok? Que aqui eu preciso, nessa interpretação de texto, haja vista que a banca prioriza, eu espero que você esteja entendendo qual é o procedimento que você vai ter que fazer. Veja bem, você vai estar com uma prova física. Não tem problema se você voltar nela não, viu? Volte lá, destaque, grife, primeiro parágrafo. Ó. Por exemplo, aqui, ó, eu peguei essa prova aqui, imprimi, destaquei, eu coloquei. Onde é que eu acho isso? Primeiro parágrafo, segundo parágrafo. Párea, onde está o início do texto. Então, isso ajuda o quê? Eu ganhar tempo. Eu não vou ler no texto e procurar, não, já sei. Início do texto, coloquei lá, palavra. Faça isso na sua prova, com cuidado para não poluí-la, ok? Então vamos para a questão de número 8. Sobre a afirmação baseada no texto, o autor não gosta de cachorros. O autor não gosta de cachorros. Presta atenção. É a afirmação aqui. Eita, agora vamos ver. O autor não gosta de cachorro, gente. É mentira isso? É falsa? Nesse caso, a gente pode falar isso? Claro que não, tá? Então, essa afirmação aqui, ó, a gente não pode dizer que ela é falsa, tá ok? A gente não pode também dizer que ela é verdadeira. E, com base na minha experiência, professor, não, com base no texto. O autor não gosta de cachorros. É totalmente verdadeira? Também a gente não pode dizer isso de acordo com o texto. O autor não gosta de cachorros. É uma informação paradoxal. Opa, aí é que está o negócio. Já bem, paradoxo. Tá? Aí você, professor, parece que o senhor falou isso aqui, uma contradição, tudo, mas não é bem isso. É a afirmação, ó. É a afirmação. Essa afirmação, o autor não gosta de cachorros. Ela é verdadeira até um certo ponto, quando chegam os vira-latas. Tá ok? Então, quando chega os vira-latas, ela é o quê? Parcialmente verdadeira ou parcialmente, ela é o quê? Esse aqui é o gabarito, parcialmente falsa. Aí veja só, gente, presta atenção, ó. O autor não gosta de cachorros. De que tipo de cachorro ele não gosta? Isso, você entendeu, está entendendo. Eu sou e não gosto de cachorro de estimação. Ou seja, a informação ela não é falsa, ó, senão seria A. Ela é falsa em parte, porque ele não gosta de cachorro de estimação. Mas dos vira-latas, ele gosta, ok? Então, gabarito da questão, alternativa E, ok? Continuando, na dúvida, volte lá no texto, leia de novo, tá tudo aí, ó. Tá tudo nele, viu? Voltando para cá, vamos lá, questão 9. Perdão, gente. Aí a questão de ortografia, gente. Oh, meu Deus do céu. Uso do SS, Alessandro com 2 S. Enquanto você tenta aí responder essa daí, ó, coisas que acontecem na nossa vida, né? Imagina, meu nome, a minha mãe mandou registrar, era Alexandre. Aí a mulher foi lá e colocou Alessandro. Eu gostei, cara. Aí hoje, quando eu falo meu nome, é Alessandro. As pessoas, a maioria, Alexandre. Por que, professor, a banca faz isso?
porque há uma diferença aqui, ó, no uso de certas, nesse caso, né, desse dígrafo aí, né, nesse caso aí da SS, dá muita dúvida. Gente, qual é a dica que eu passo para vocês nesse tipo de questão? Por exemplo, irascível, nunca vi essa palavra, tá? Ascensão, você vai querer colocar SS em tudo. Consciencioso, convalescente, acessível. Procure a palavra primitiva. Então, numa questão dessa aqui, ó, eu ia direto em quem, ó? Aqui, ó, não tem erro. Acesso. Se a palavra primitiva, ela tem acesso, as derivadas vão ter também. Então, nesse caso aqui, ó, se eu sei que acesso é com 2S, tá? Nesse caso, só pode ser alternativa E. Na dúvida, irascível vem de irar-se, ou de ira, ira. Então, não tem. Ascensão de ascender, SC. Consciencioso vem de consciência, SC. E convalescente, de convalescência. Matou a charada? Tá? Questão pura de gramática. De vez em quando a banca ela gosta desse tipo de questão aqui, viu, gente? Essas coisinhas, acentuação, divisão silábica, tá? Principalmente no nível médio. Tem prova do nível superior, como eu falei, pouca gramática ou quase nada. Ok? Questão 10. Já estamos chegando ao final do vídeo. Não esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho. Bora colocar visualização nessa prova aqui, nesse vídeo, gente, que logo logo eu faço outro, tá? Tem muita prova para comentar aí, ok? Então depende de você, de eu perceber que você tem interesse, que você está gostando, está entendendo. Essa forma que eu estou utilizando está sendo boa para você? Estou comentando prova aqui, tá? Quem sabe você já se põe diante como se fosse fazer uma dela. Então olha só, 10, questão 10. Em hoje sou visto quase como um pária. Primeiro parágrafo. O vocábulo destacado foi acentuado pela razão que, meu irmão, tu não precisa ir lá no texto. O que é que acontece nesse tipo de questão aqui? Ó? Veja bem, preste bem atenção. Você estudou gramática, estudou, e inclusive, gente, olha só, preste atenção. Lá no meu canal no Telegram tem uma gramática muito boa do Tufano. Tem esse tipo de assunto lá, mas eu gosto da gramática assim, dele. Eu indiquei, coloquei lá porque ele usa uma linguagem bem interessante, bem acessível. Você vai entender. Que, por exemplo, eu tenho do Bechara, tá aqui, ó, atrás de mim, para concurso. Mas tem alguns conceitos dele que são bem pesados, bem genéricos. Então, para você ir para concurso, eu indico essa do Douglas Tufano, que tem lá, que eu coloquei, da editora Scipione. Eu tenho uma do Roberto Melo Mesquita, que antes, quando eu estudava no curso de letras ainda, não é? Eu adquiri, cara, ela me ajudou bastante, e me ajuda até hoje. Roberto Melo Mesquita é uma das gramáticas que eu acho muito acessível e ela é muito completa, tá? Evonildo Bechara você encontra, só que ele é bem buscado, assim, né? Não é bom quem está querendo se aprofundar. Por exemplo, para mim é interessante, que eu sou da área de letras, entendeu? Mas para concurso eu indico. Tem gramática, viu? No meu canal do Telegram. Baixe lá, dá uma lida nesses assuntos aqui, ó. O que é que acontece? Ó? Você estudou. Eu estudei os princípios de acentuação das palavras. Só que nesse caso aí, ó, o que é que as bancas fazem? Aí não querem saber, não vão, ó, marque a questão, se é paroxítona, se é oxítona, se é proparoxítona, se termina em de tom crescente. Não, veja só, aqui você tem que fazer o seguinte, por que essa palavra é acentuada? E aí você vai encontrar uma dessas aqui, que é acentuada pelo mesmo princípio. Aí vamos lá. Você divide a sílaba, né, a palavra. Eu vou dividir assim em duas. Tá? Pária, porque eu não falo pariar. Nesse caso, tá? Eu posso fazer direto? Pode, eu estou comentando, gente. Aí, olha só. Pelo olho, eu vou verificar que não pode ser AB, por quê? AB, eu tenho uma palavra oxítona, ou seja, a sílaba mais forte, com a pronúncia mais forte, é a última. Lembra? Eu começo da direita para a esquerda, aqui, ó. Você como se estivesse na minha posição. Tó, tó. Última, penúltima. Então, está acentuado aqui porque termina, é uma oxítona terminada em O. Então, não é a mesma coisa que eu tenho aqui porque eu dividi, ó. Eu tenho a última sílaba
e eu tenho a penúltima sílaba. Então, nesse caso, eu tenho uma paroxítona. Ou seja, eu vou marcar uma das alternativas em que a palavra ela é acentuada por ser paroxítona. Em tese é isso. Aí, de repente, você pega, opa, eu vou marcar a letra A, professor. Calma aí, vamos dividir, bíceps. Aí você, opa, eu falo bíceps. Então, professor, se sílaba é emissão de voz, significa que eu vou ter 3 sílabas. Não. Na língua portuguesa, não existe sílabas só com consoantes. Então, não pode isso aqui, ó, bíceps. Não pode. Toda sílaba tem que ter vogal. Presta bem atenção nisso. Isso até na hora que você for escrever, lembra disso. Quer ver, você esquece. Aí tá lá, chega bem aqui, ó. Aí deixa um S sozinho. Acontece muito isso. Opa, não pode. Tem que deixar o S, o O, se for a palavra sombra, até aqui, ó. Porque não pode, não tem na língua portuguesa sílaba sem vogal. A base da sílaba é a vogal, viu, gente? Só consoante já era. Então, é isso aqui, ó. Veja, é paroxítona também, última, penúltima? É. Aí, qual é o outro princípio que você vai observar? É isso bem aqui, ó. Tá? Nesse caso, ó, eu tenho paroxítona, só que olha a terminação dela. Termina em ditongo, tá? Pária. Ou seja, aqui termina em ditongo? Não, termina em PS. Então, não é a mesma regra, tá? Não é pela mesma razão. Pode ser íntimas? Claro que não, porque eu tenho uma palavra proparoxítonas. Aí você divide, ó, mais última, penúltima, antepenúltima, tá? Então, nesse caso, não é essa a regra. E muito menos sábado, porque, ó, última, penúltima, antepenúltima. Todas as palavras da língua portuguesa proparoxítonas são acentuadas. Lembra disso. Logo, qual é a resposta certa aí? Isso, história, porque quando você dividir, vai dar o mesmo princípio aqui. Embora alguns queiram dividir, colocar como se fosse ato, gente, mas eu particularmente não concordo. Eu não falo história, a história do professor, não, a história do professor Alessandro. Tá? Tem gente que já quer inventar, aí já é demais também. Inclusive tem bancas que querem inventar, então a gente não fala esse tipo de coisa não, ok? Então gabarito aí, qual é? Alternativa C, história, certo? Questão de número 11, mais uma questão de gramática. Já está acabando, gente. Como eu disse, eu espero que você esteja gostando do vídeo, tá? Peço que você me ajude aí, ó. Divulgue meu canal, compartilhe esse link aí. Esse material, do jeito que está arriscado aqui, como eu falei, em PDF, vou jogar no meu canal no Telegram. Se quiser, tá aí as questões, tá? Essa prova você encontra no meu canal no Telegram, outras também, tá? Se quiser ser parceiro, tá lá o Pix, você manda aí um valor irrisório, tá, gente? Mas me ajuda bastante, ó. Só para você ter uma ideia, eu também não posso tirar do meu. Quando o YouTube estiver me sustentando, aí eu não vou pedir ajuda para você, eu vou ajudar, tá? Mas no momento, então, não posso tirar do meu, até porque eu tô tirando do meu tempo aqui para ajudar na sua aprovação. Me diz qual é o professor que faz isso aqui. Pegar uma prova, comentar e deixar tudo de... Tá aqui, ó. Tá tudo aí. Não, que tem professor que faz o seguinte, coloca metade, ó, agora você vai pagar. Então eu não faço isso. Tá? Então, se você puder, quiser me ajudar, mandar um Pix de 2, 5, 10 reais, não tem problema não. Tá? Então vamos lá. Questão de número 11. Eu gostei dessa aqui. Ela é um pouquinho complexa. Qual é o problema desse tipo de questão? Por que? Tá? Olha só, gente. Por que é uma crônica? Veja só, quando eu falei daquela questão de ter questão artística na crônica, questão literária. Né? Então, porque o uso da linguagem aqui não é necessariamente, por exemplo, referencial. É poético, então tem um tom artístico. E aí, olha só aqui, ó. Seria mais fácil de entender essa questão se os termos estivessem na ordem direta. Ó. O cinema e o totó são quase antípodas. Olha aí, ó. Olha o que eu vou fazer. Professor, eu posso fazer isso? Deve. Isso facilita para você responder esse tipo de questão aqui. Ó. O cinema e o totó são quase antípodas. Eu coloquei o quê? Ó? Eu coloquei os termos da oração na hora direta. Eu coloquei primeiro o sujeito, depois o verbo,
e depois o complemento do verbo. Que nesse caso, esse complemento do verbo aqui, tá? Eu não vou apagar não, vou colocar aqui, você vê. Esse complemento do verbo, esse verbo aqui, gente, ele é um verbo de ligação, viu? Aprende aí. Professor, por que ele é um verbo de ligação? Porque ele é um verbo relacional. Ele não é nocional, ele não tem significado, ele não significa em tese nada. Então, ó, já está fora isso aqui, ó. Acabou. Até porque, ó, a palavra é essa aqui que a questão quer. Mas o verbo está aqui, são. Nesse contexto, o verbo são, ele é de ligação. Ou seja, está ali só para ligar o sujeito com o atributo, que é o que nós chamamos de predicativo do sujeito. É um atributo do sujeito. Antípodas. Tá? Aí olha o que acontece, ó, veja. Não ficou mais fácil quando eu coloquei na ordem direta? Só que na crônica, por ser um texto que tem marcas de literalidade, lembra, o autor, ele não está preocupado na informação. Ele está preocupado, né, a partir daquela análise que fez sobre cachorro, vira-lata, cachorro de estimação, no como ele vai escrever. E olha só, jogou. Primeiro a gente tem que é o verbo, depois o complemento do verbo, que nesse caso é o predicativo do sujeito, e só depois o sujeito. E aí a banca faz isso, para embolar para a cabeça, e aí para você dizer, afirmar qual é a classe morfológica dessa palavra aí. Aí olha só, preste atenção. Eu disse predicativo do sujeito porque aqui eu estou falando de sintaxe. Tá? Então, sintaticamente, o adjetivo, o atributo do sujeito, que é o que nós chamamos de predicativo do sujeito. Quem é que assume a função? Qual é a classe de palavra que assume, normalmente, a condição de predicativo do sujeito? Diz aí. Comenta aí. É um substantivo abstrato? Com certeza não. Se fosse, seria um objeto direto ou outra coisa, o sujeito. O verbo de ligação? Claro que não. Está aqui o verbo de ligação. É um adjetivo? Isso. Perfeito. Está aqui, ó. O cinema e o totó são, tiro quase, que colocaram aqui só para te confundir, ó. São antípodas. Ou seja, essa palavra aqui, ó, ela está o quê? Determinando os sujeitos. Expressa uma qualidade ou defeito. Qual é a classe de palavra que faz isso? Adjetivo. Veja que a grande confusão aqui, qual era? Justamente eles mudaram a posição. E não tem nada a ver dizer que é conjunção integrante, porque não temos oração nesse caso com essa estrutura. A gente tem aqui um período simples. Que você quiser entender a diferença, já falei, vai estudar, ver o vídeo aqui meu, que tem no meu canal no YouTube, sobre isso aqui. Caminhando para o final, essa 2 aqui muito boa, tá? Uma questão bacaninha. Eu acho que é a mãe de todas, tá, gente? Já estamos chegando no final, a gente não... Assista até o final, tá? Não pule nada não, viu? Assista, pause, veja como foi o raciocínio que eu utilizei, tá? Que isso aqui é o comportamento que você pode ter na prova. Em o que estava por trás da proposta, está no segundo parágrafo, mas você não precisa voltar nele, percebe-se sobre o termo destacado, que só correto. Aí a banca quer saber qual é a classe gramatical. Lembra? Nós temos 10. 10. Nós temos os nomes e os verbos. Lembra? Sem os nomes não existe comunicação, expressão de sentimento, interação. Substantivo é a substância. Nós temos as palavras que acompanham o substantivo. Nós temos artigo, numeral. Nós temos o pronome, certo, gente? Aí nós temos o verbo, as palavras que acompanham o verbo. Nós temos as classes especiais, nós temos a preposição, nós temos a conjunção e a interjeição. Aí você vai somar de verbo, com verbo, adjetivo, preposição, artigo, numeral, substantivo. Você vai ver que tem 10 classes de palavras. Só que não basta só saber o número, a quantidade. Tem que saber, normalmente, onde é que elas ficam, qual a posição. Então, olha só, nesse caso aqui, pronto, ó. Preposição, pelo menos as preposições, ditamente, que tem as acidentais e tal, etc. Você sabe quais são, né, gente? Então, por exemplo, aqui, ó. Eu já sei que preposição é essa palavra aqui. Por. Traz não é. E outra, essa palavra aqui, ó, ela está alterando aqui, ó. Aliás, ela é um modificador do verbo.
que é uma função de que qual classe de palavra? Aí você vai lá na gramática. Então, nós temos os verbos e nós temos os advérbios. Adjunto, ou seja, as palavras que acompanham, modificam o verbo, ou modificam o adjetivo, ou modificam o próprio advérbio. Nesse caso aí, expressão de circunstância. Então, a não pode ser, porque a preposição já está aqui, por. Né? Por mais o, pelo. Por mais a, pela. Advérbio, com certeza é advérbio, não tem nenhuma dúvida. Conjunção jamais, porque para ser conjunção seria, por exemplo, o e, seria o mais, seria o pois, porque a conjunção, o nome já diz, junto com, ou seja, liga outra palavra com a outra, né? João e Maria, por exemplo, ou liga orações, tá ok? Então, não é o que nós temos aí. Nós não temos isso aqui, com certeza. E verbo de jeito nenhum, porque onde é que o verbo está? Atrás, não. Tá. Gostei. Agora que eu entendi esse raciocínio aqui, ó. Aproveita e comenta, gente. Olha, o verbo, por quê? Meu pai do céu. Eu agora entendi porque o elaborador de item colocou essa questão. Anota isso, pelo amor de Deus. E não é só com essa palavra, não, viu? Tem gente que muito comum o uso do verbo trazer. Muita gente escreve assim, ó. Então foi por isso. O verbo, gente, o verbo é traz, com Z, de trazer. Esse aqui não. Então, por isso que a banca colocou aqui, ó. Verbo, tá falso. E jamais é um adjetivo, não tem como. Traz, não altera, não determina, não é determinante de nenhum substantivo, não tem como. Então, nesse caso aqui, é advérbio, tá? Por trás da proposta, tá? Nesse caso aqui, tá? É um tipo de advérbio porque expressa, é um modificador nesse caso aqui. 13ª questão, antepenúltima. Peço novamente para que você se inscreva no meu canal, deixe seu like, seu comentário, sua sugestão. Tem muita sugestão que vira vídeo aqui. Compartilhe, gente, compartilhe esse vídeo aí. Bora passar nos grupos. Né? Pede lá, faz uma campanha, professor, o vídeo de prova do nível superior, do fundamental. Pede aí. Se eu ver o interesse de vocês, eu vou fazer logo. Né? Então, 13ª questão. A opção em que temos uma frase na voz verbal reflexiva. Que é isso, professor? Simplesmente nesse tipo de perdão, pelo amor de Deus. Esse tipo de frase aqui, nós vamos ter no caso o quê? O sujeito, ele vai exercer a ação do verbo, mas também ele vai sofrer. Normalmente, quem é que vai aparecer com ele? É o ser. Claro que você não pode confundir com sujeito indeterminado. Então, quando eu digo vende-se, né, procura-se, né? Não é a mesma coisa que suicidou-se, por exemplo, agitou-se, não é a mesma coisa. Então, nesse caso aqui, vamos lá, gente. Ficou bacana, né, essa questão? Alternativa correta? Qual é? A de Alessandro. O autor atropelou-se em suas próprias palavras. Então, nós temos aqui uma frase na voz verbal reflexiva, porque o autor, ele atropelou, mas também ele foi atropelado por ele mesmo. Então, nesse tipo de frase, o sujeito ele pratica e também ele sofre a ação do verbo. Nesse caso aqui, ó, os cães ladram, os cães que praticam a ação. Tá? O isque é, nesse caso não tem nem ação, é só um estado nesse caso aí. Mais vale um cachorro amigo do que um amigo cachorro. Nem tem aqui. Quando o cão não quer, também nós não temos nesse caso aqui. Dois não brigam. Tá? Então, a alternativa correta aí é a alternativa A. Penúltima questão. Assinale a opção abaixo em que houve erro na colocação do sinal indicativo de crase. Gente, estuda isso aqui, viu? É um dos poucos tipos de assuntos gramaticais que essa banca ela costuma repetir. Ela gosta. Questão de crase, né, de acentuação ali, de acentuação, né, como vocês viram aqui. Então, a banca ela costuma uma vez ou outra cai. É mais ou menos isso que ela gosta. Tá? Então, vamos ver aqui, ó. Onde que a crase não foi completamente colocada. Gente, se você for estudar os casos obrigatórios de crase, vocês vão ver que tem vários exemplos. Se vocês forem estudar os casos facultativos também, então faz o seguinte, estuda onde não se deve colocar a crase, que isso ajuda bastante. O que é a crase? É a fusão de dois A, lembra disso. O A
exigido a preposição exigido por um nome ou por um verbo, mais o artigo feminino que acompanha o substantivo feminino. Lembra disso, regra geral aqui, ó. Formou quase que uma cara aqui, ó. O a também, a preposição, e o a do pronome demonstrativo. E, acreditem ou não, tem gente que não acredita, o a, preposição, com a, aquela, aquilo dos pronomes demonstrativos, viu? Preste muita atenção. Eu me referi àquilo. Você vai escrever assim, ó, aquilo. Como assim, professor? É isso mesmo. Não é, por exemplo, aquilo é um filme muito interessante. Aquilo é um objeto, vamos dizer assim. Não é isso. Agora, quando eu digo eu me referi, aí o referir exige uma preposição. Aí eu vou colocar aquele rapaz, olha só, fusão aqui, ó. E o que acontece se você não coloca crase antes de verbo e antes de palavra do gênero masculino, a não ser que seja substituído por modo, por meio. Tipo, pintou o cabelo a algum jogador, tipo, Caraí. Não vou falar o nome dele não, mas você sabe que eu estou me referindo. Aí sim haveria crase. Mas nesse caso aqui, ó. E também, gente, ajuda você procurar, por exemplo, expressões que utilizam preposições. Se cabe, cabe crase. Então, nesse caso, os cães adoram passear. Vamos substituir cabe daí, cabe do, não, mas cabe de. Ou seja, só preposição. Os cães adoram passear de cavalo. Então, alternativa aí que não, deixa eu ver, que houve erro, é a alternativa A de Alessandro. Por que não a B? Os cachorros retornarão. Aí eu vou substituir aqui, ó. Que às vezes você pode escrever dessa mesma forma, tá? Ao invés de colocar o A, eu poderia colocar aqui, ó. Para a. Os cachorros retornarão para a fazenda. Aí, de novo, esse para eu posso substituir pelo a preposição. Pronto. Tá aqui a crase. Perfeito. Então, continua sendo a. C. Estamos à espera de vocês para passearmos com os cachorros. Nesse caso aqui, estamos na espera. Em mais a na. Isso aqui é dica, isso aqui é macete. Tá bom? É aquela parte da aula de língua portuguesa que você, opa, eu vou substituir aqui, eu vou lembrar o professor falando. Eu esqueci daquele monte de regra, se é locução adverbial, se é locução prepositiva, eu esqueci. Mas eu lembrei que ele disse, troca aí, vê se cabe uma preposição com, ou uma contração, uma preposição com artigo. Se couber, é realmente o lugar da crase. Se não couber, não é crase. Tá? Isso se você não tiver certeza, ó, que já tinha resolvido a área. Então, nesse caso, a espera, uma locução adverbial, realmente, tá? Tem por que colocar crase, não está errado, não está de acordo com a norma culta. E aqui, meu amigo, não lembra de regra nenhuma. É só você aprender a escrever todas as vezes, às vezes, tá? Nesse caso aqui como locução adjetiva. Aliás, é verbal, viu, gente? Nesse caso aqui como locução, perdão, adverbial. Então, no Brasil, ou seja, com frequência, sem frequência. Então, é uma locução adverbial, nesse caso, que expressa a relação de tempo. Então, sempre, não vai confundir com se eu colocasse aqui, ó. Às vezes, foram muito e tal, etc. Como, mais ou menos assim. Aí, nesse caso, ó, não tem crase porque eu estou colocando aqui um substantivo e um artigo. Agora, aqui não, tá? Com quantas, qual é a frequência que você costuma assistir meus vídeos? Você não vai responder assim, mas se você responde, ó, às vezes, professor, aí é em relação de tempo. É um modo, aliás, no modo não. É um modificador de tempo, então é um adjunto adverbial nesse caso aí, tá? É uma locução adverbial. Então não é. A alternativa D nesse caso aí não é erro, tá correto. E os cachorros saíram às pressas, também nesse caso não é erro, porque nesse caso aí, nas pressas, vamos substituir e também expressa a relação aí, aliás, é uma locução adverbial, nesse caso de modo. Até minha água acabou, tá? Por fim, última questão. Gente, espero que você tenha gostado desse vídeo. Você que vai fazer a prova dessa banca, é isso que aguarda você. E lembre,
Pode ter muito mais questão de interpretação de texto. Aplique o que eu falei aqui para vocês, a dica que eu fiz, leia o texto, marque, faça as observações que vai dar certo, tá? Faça com tranquilidade, mas um pouco com pressa, lógico, evidente. Ok? Última questão. Será que eu deixo para vocês? Olha, aqui a prova, gente, perdão, ela está completa, viu? Tá? No caso lá, tem no meu canal no Telegram. 15. Então vamos ver aqui, ó. Sabemos, e eles mais ainda, que são os donos da cidade. Sétimo parágrafo. A correta classificação da oração subordinada destacada, olha o que a banca faz, cara, até doido. Que oração, professor? Que oração é essa? Veja bem, ó. Eu tenho aqui, ó, o verbo sabemos, sujeito oculto, nós sabemos. E veja bem, ó, tem informações intercaladas. Aí, de novo, eu vou pegar, vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer isso bem aqui, ó. Sabemos que são os donos das cidades. Aí, olha isso que eu vou fazer aqui, ó. Sabemos isso. Veja só. O que acontece aqui, ó? Esse verbo, ele tem sentido completo? Aí você vai dizer, não, professor. Ele precisa de complemento, tá bom? Então, nesse caso, eu vou chamá-lo de verbo transitivo, ok? Tem alguma preposição aqui? Não, ele não é antecedido por preposição. Então, nesse caso, nós temos aqui um verbo transitivo direto. Quem é que exerce a função de objeto direto, que nesse caso vai completar aqui, ó? Tá? Quem é? Qual é a classe de palavra? Substantivo. Ou seja, o que acontece? Eu tenho aqui, ó, sabemos o quê? Só que, ó, quem é que completa? Quem é o objeto direto aqui? Quem é que completa o sentido do verbo? Lembra aqui. Eu vou colocar aqui de novo. Presta atenção, gente. Muito bacana isso aqui. Para você não confundir. Se eu colocasse aqui, ó, gosto de açaí. Oh, meu Deus. Tá caro, viu? Eu gosto. Quem gosta, gosta de alguma coisa, ó. Verbo transitivo indireto. Porque ele não tem sentido completo, só que no complemento dele tem preposição de. Então, eu vou chamar aqui de objeto indireto. Quem é que exerce a função de objeto indireto também? Ó? Açaí é um nome. Logo, é um substantivo. Aí, olha só o que eu vou fazer. Ó. Gosto que comam açaí. O que acontece? Aí aqui eu tenho um verbo, então eu vou ter uma oração que vai ter a função aqui, ó, do objeto direto, que são as orações substantivas, tá? Então, nesse caso aqui, ó, nós não temos uma oração adverbial condicional, jamais, porque nós não temos a ideia de hipótese ser, nesse caso aqui, caso, desde que não tem isso. Não é adjetiva restritiva, porque não está restringindo nada aqui. Veja, ó, essa oração ela completa o sentido aqui da outra, mas não restringe de jeito nenhum. Não é substantiva completiva nominal, porque aqui nós não temos o complemento do nome, porque aqui nós temos um verbo. Ok? Professor, mas eu olharia para cá. Esquece, você tem que olhar para cá, onde está destacado. E não é adverbial concessiva, porque nós não temos, embora aqui nós não temos, ainda aqui nós não temos mesmo o que. Ou seja, lembra de novo, essa oração aqui, ela exerce, está no lugar de um objeto direto. Objeto, assim como sujeito, é uma das funções do substantivo, por isso que nós temos lá as orações subordinadas substantivas com as funções que o substantivo pode assumir. Nesse caso, tá? Pelo fato da oração aqui, ó, estar completando o sentido do verbo, sabemos, e não ser precedida por preposição, então nós temos uma oração substantiva objetiva direta. Deu para entender? Gostou do vídeo? Então, peço mais uma vez aí, gente, se inscreva no meu canal, deixa aí o seu like, o seu comentário e a sua sugestão. Seja um parceiro, ajude quem puder. Quem não puder, eu peço ó, que se inscreva, deixe seu like, seu comentário, me segue no Instagram, @profalessandoYTB, tá? E até um próximo vídeo, se assim, claro,
se o Papai do Céu continuar permitindo, ok? Um abraço do professor Alessandro e olha só, a sua promoção passa por aqui.